Esse é o primeiro de uma série de vídeos onde eu vou falar sobre as 7 igrejas da Ásia ou as 7 igrejas do Apocalipse. Para entender melhor, para contextualizar, o livro de Apocalipse foi dado ao apóstolo João numa aparição de Jesus na ilha de Patmos e ele é direcionado para 7 igrejas da Ásia, onde fica a Turquia nos dias de hoje. E a primeira igreja é a igreja de Éfeso, e a maioria das vezes em que as cartas são direcionadas para eles, elas têm 3 pontos em comum que eles são a marca de uma profecia, que são uma palavra de exortação, de chamado ao arrependimento, à mudança, uma palavra de edificação que fortalece o que aquela igreja tem de bom, o que a gente tem de bom na nossa vida, e uma palavra de consolo, de fortalecimento no sentido de que haverá algo melhor no final. Então, entendendo isso, fica mais fácil conhecer por que o livro de Apocalipse foi escrito e o que dessas igrejas se aplica nas nossas vidas nos dias de hoje. Então, a igreja de Éfeso, ele sempre começa se apresentando dizendo da seguinte maneira: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Isso é só uma apresentação, e aí ele começa a parte de edificação, de fortalecer algo bom que tem naquela igreja. Ele diz: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Ou seja, isso é bom na nossa vida, ter perseverança e ser esforçado. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Nos dias de hoje, no nosso meio, muitas pessoas ditas cristãs não são fiéis ao que a Escritura diz, ao que a palavra diz, ao que Jesus ensinou. Então essa igreja de Éfeso, ela tinha essa postura de analisar esses problemas que os líderes espirituais tinham naquela época, e a gente precisa praticar uma obra parecida com essa. E ele complementa falando: vocês têm perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. É uma igreja perseverante, firme e esforçada, como eu disse no começo. Tenho, porém, contra você que você abandonou o primeiro amor. E aqui tem um ponto interessante. Os deuses que existiam na época de Jesus, eles tinham uma postura completamente diferente da que Jesus apresentou. Agora é uma igreja voltada para o amor, em que Jesus prega o amor. E aquele amor levou várias pessoas à conversão. E agora eles abandonaram o primeiro amor. Aqui está a exortação, aqui está o chamado à mudança. E aí ele coloca: lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se, volte à prática das primeiras obras. Então, lá no começo, eles eram uma igreja voltada para o amor. E agora eles precisam voltar a ser essa igreja do amor. Tá vendo que o padrão, ele se mantém? Ele começa falando de coisas boas que a igreja tem, ele aponta um erro, e agora ele aponta como que vai corrigir esse erro. E aí ele continua falando: se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro de lugar. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E aqui nicolaítas não fica muito claro o que é, mas provavelmente eram pessoas ligadas aos pecados mais graves da igreja, que era a imoralidade e idolatria. Então ele finaliza com a palavra de consolo, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no meio do paraíso de Deus. E essa é a primeira vez que a árvore da vida é citada depois de Gênesis. Então, o que fica muito claro a essa primeira igreja, igreja de Éfeso, é que ela tem pontos positivos, ela é esforçada, ela é perseverante, ela vigia se os pregadores e líderes daquela época estavam realmente alinhados com o evangelho. Ela chama a um arrependimento, a uma mudança por causa da queda do primeiro amor. Essa mudança de comportamento, ela é problemática, né? Ele abandonar o primeiro amor é problemático. E aí ele aponta no final esse consolo maravilhoso de que ao vencedor, que persevera até o fim, cumprindo a vontade de Deus, e esse vai se alimentar da árvore da vida, que se encontra no centro do paraíso de Deus. E é interessante observar que sempre que tem algo de bom acontecendo, existe alimento, existe sentar à mesa, como Abraão fez com Deus lá no começo, como Jesus fez com os apóstolos antes de ser crucificado. Sempre tem algum alimento, e agora é um alimento especial, um alimento que vem da árvore da vida. Se você gostou desse vídeo, preste atenção no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a igreja de Esmirna. Vou deixar aqui embaixo, no finalzinho aqui, só clicar nessa bolinha, já vai direto para o vídeo de lá. Se inscreve aqui no canal e acompanha todos os 7 vídeos que já estão gravados na sequência. Um grande abraço e que Deus te abençoe sempre em nome de Jesus.